Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre vendas, tá? Então, deixa eu fazer um treinamento aqui de capacitação técnica para você que já é da área de vendas, seja você corretor ou vendedor. Isso vai ajudar muito você, lógico. É exclusivo para corretor, mas algumas coisas você pode adaptar aí ao que você faz, a sua atividade, tá? Meu nome é Edson, eu tenho mais de 10 anos com experiência em vendas, então trabalhei em muitas coisas que você pode imaginar, desde vender sorvete até carro importado e vender imóveis, né? Muitas coisas eu já vendi além disso. E tive alguns comércios também, sou empreendedor, mas hoje nós vamos dividir com vocês uma experiência em vendas, tá? Então, qual que é o objetivo desse treinamento? Principalmente para você que é corretor. O objetivo desse treinamento é libertar você da matriz, tá? Libertar você da matriz. Espera aí que eu já vou falar o que é essa matriz. Mas antes, eu gostaria de iniciar fazendo uma oração, pedindo a Deus sabedoria para todos nós, ok? Então, Pai querido, amado, eu entrego ao Senhor os nossos caminhos e quero que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir as nossas vidas, a nossa família e o nosso dia a dia, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pela paz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, eu vou chegar nesse assunto, vou iniciar de uma forma bem polêmica, tá? Que é essa matriz que muita gente tá preso nela, tá? Muita gente tá preso nela. Inclusive, eu fiquei muito tempo preso e tive que tomar coragem para sair, porque querendo ou não, a matriz ela é uma zona de conforto. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de matriz, a gente está falando aqui de uma cadeia, como se fosse uma pirâmide, tá? Uma cadeia de laços. Então, a gente fala de diretor, coordenador, o gerente de vendas e a imobiliária. O que acontece? Todo mundo que é corretor sabe que a comissão para imóveis residenciais é 6%, né? Todo mundo sabe disso. Não tratando de terreno, mas quando a gente fala que uma comissão normal é 6%. Então, imagina você vendo um imóvel de 1 milhão, 6 vezes 1 milhão seria 60 mil. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala nessa cadeia, quando a gente está envolvido nessa cadeia, os 60 mil você acaba ganhando 15, 20 mil quando é muito, ou 25 quando é muito. Se for uma boa empresa, se for uma boa imobiliária, que paga 2,5%, 3% eu acho difícil ter, mas só quando você faz uma venda direta com outro parceiro, aí sim você coloca os 3%. Mas, quando você faz uma venda para a imobiliária, todo mundo recebe. Até quem não participou da venda. Você nunca viu a cara do diretor, mas ele acaba recebendo. Sim ou não? O diretor recebe, todo mundo recebe. Às vezes você faz uma venda. Quantas vezes eu peguei a aprender de vendas, aprender de cálculo, na hora da mesa o cliente assinar, e aí era na época do cheque, né? Ia fazer o cheque, era um cheque para cada um. E aí colocava o nome de uma pessoa que ele nunca nem viu. O coordenador, o gerente, o diretor, o advogado. Então, aquela cadeia toda recebe. E nós, que fizemos todo o trabalho, captamos o cliente, passamos hora ligando, pagamos anúncio. O que acontece? A gente só recebe uma migalha dessa fatia. Então, o objetivo desse treinamento é tornar você independente, tá? É tornar você hábil para que você não precise depender dessas pessoas, tá? Para que você não precise depender de imobiliária, para que você não precise depender de gerente, para que você não precise depender de coordenador, enfim, que você caminhe com suas próprias pernas. É muito mais fácil. E quando você souber disso, você vai ver quão libertador é você poder trabalhar tranquilo de sua casa, com a sua família, né? Você poder ver seus filhos crescer, para você que tem família. Quem é da corretagem há muito tempo sabe, tem gente que nem viu o filho crescer, né? Porque sai de manhã, chega à noite, quando volta o filho está dormindo, sai de manhã, né? Então, é isso. Então, o objetivo desse treinamento é libertar. Quero fazer isso como uma forma de ajudar você a se libertar, a ganhar mais, né? Levar 6% de uma venda que você fez aí,
é muito gratificante, tá? Esse mês nós fizemos uma venda direta. Se eu tivesse feito por imobiliária, eu teria ganhado R$10.000, tá? Como eu fiz direto, foram R$28.000. Olha só a diferença, tá? Então, esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Então, nós vamos ter aqui uma forma de ajudar você, tá bom? Vamos lá. Qual é o conteúdo desse tema? Agenda do treinamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ter todo um caminho, tá? A princípio, porque a venda do imóvel é diferente, né? Não é como vender um carro, não é como vender uma camisa. É totalmente diferente vender o imóvel do que vender outra coisa. Segundo, como que as famílias decidem pela compra do imóvel, né? Como que ela decide? Uma família, um casal, ela consulta pai, por que ela consulta o pai, por que ela consulta a mãe, é um casal de jovens, por exemplo, que eu estou aqui. Por que eles fazem isso, né? Ou advogado, né? E quais são os pré-requisitos indispensáveis para o corretor de imóveis? Talvez a importância de estabelecer metas, a importância do corretor ter metas, né? Sem metas, você vai estar trabalhando apenas por trabalhar, não vai ter objetivo nenhum, vai ficar andando com um barco sem rumo, sem norte, sem direção. Corretor de imóveis, o poder que você tem, né? Não é só o cliente que tem o poder, não é só o cliente que tem o poder, o corretor de imóveis também tem o poder. E a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos, tá? Como você usar esse poder que você tem. E o roteiro para o estudo de imóvel. Também a gente vai falar sobre a entrevista, como enxergar com os olhos do cliente, como você vai elaborar argumentos de vendas persuasivos, tá? Não falar por falar pelos cotovelos e não falar nada, isso não adianta nada, isso não vende, não convence. E a captação de imóveis, tá? Quando você fechar esse ciclo aqui, quando tiver esse ciclo fechado do treinamento, você vai ver aí a diferença que vai dar na sua carreira profissional, tá? Isso aqui foi uma palestra que nós fizemos na empresa Calas, tá? Durante a pandemia. A gente palestrou aí para alguns corretores iniciantes. E essa é a ideia, transmitir conhecimento, tá? De forma gratuita para vocês. Bom, introdução ao treinamento, eu falei um pouco aí, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área, só de corretagem, né? Eu já trabalhei em várias empresas, como Cirela, Bonaneto, Max, Construtora, Brookfield. Hoje eu sou empreendedor, sou corretor também, sou pai, sou lutador de jiu-jitsu, 4 anos eu pratico. E gosto muito de aventura, e especialista em negócio e mídia digital. A gente já treinou aí mais de 1.000 alunos online e tem vários projetos aí, mais de 100 projetos aí, com cada corretor que nós já ajudamos, ok? Então, um pouquinho de introdução ainda, a gente vai falar sobre a janela de oportunidade que tem o mercado imobiliário, que às vezes a pessoa não está enxergando, que às vezes o corretor não está enxergando. Então, esse treinamento também serve não só para você que já é corretor, como para você que caiu aqui de paraquedas e está querendo entrar na área, tá? O imóvel em si, ele representa uma parcela muito grande do PIB brasileiro. Calcula-se em torno de 19% do PIB, tá? Na área de construção civil, só para você ver o peso que tem a nossa profissão, tá? O peso que tem. Então, o seu papel é muito importante, porque o engenheiro não vende imóvel, né? O operário não vende imóvel, o mestre de obra não vende imóvel. Quem faz a intermediação do comprador e o imóvel é você, é nós. É você corretor aí, sou eu corretor, tá? Então esse é o nosso papel. 19%, gente, é um quinto
do PIB do Brasil está na nossa mão. Tá? É muito dinheiro, né? Então, se a gente considerar aí o peso na economia, a produção de corretor de imóveis, a gente percebeu o seguinte: não adianta só você ter um título de corretor. O título já não é suficiente, né? Você tem que ser um profissional capacitado, né? Quando você vai decidir operar, por exemplo, passar por uma cirurgia, você não vai em qualquer um. Você iria quem? Uma pessoa bem qualificada, uma pessoa de capacidade, né? Assim é o corretor, assim é o nosso papel. Bom, então vamos para a prática aqui. Antes disso, olha também, isso aqui eu queria colocar ponto aqui. Esse é o fator que me incomoda, que eu falei logo no começo, né? O que acontece? A vivência aqui na área de corretor mostrou uma dura realidade, né? Muitos corretores começam a trabalhar de forma errada, né? A empresa contrata ali. Tem uma empresa que eu trabalhei aí, por exemplo, que eu não vou citar o nome, imobiliária grande, ela contrata lá 100 corretores, às vezes o cara não tem habilidade nenhuma. Manda o cara fazer o trabalho porco lá, que é só jogar folheto na rua e pronto. Né? E acho que isso vai resolver o problema. Só que, na verdade, desses 100 que entra, acredito que só 10 ficam. Tá? Porque o pessoal, a maioria não trabalha de forma certa, né? Faz tudo errado, faz aquele trabalho porco de jogar folheto na rua. Não é que é um trabalho porco, desculpa a palavra, mas é um trabalho, sabe, desgastante. Ir pro farol, ficar colocando folheto na rua, ele mesmo, né? Digo, o corretor, não é um trabalho abençoado, né? Eu me expressei mal. Mas, assim, é um trabalho muito difícil, esse de ficar colocando folheto na rua, enfim. Né? Então, eles tendem a trilhar esse caminho sozinho, sem preparo nenhum. E tudo isso dependendo da mão do gerente, né? Sem nenhuma direção correta. Então, a profissão de corretor ela precisa de muito trabalho, trabalho inteligente, não um esforço, jogar um esforço fora. A gente fala isso no jiu-jitsu, queimar o gás, gastar o gás. Não é só queimar o gás, tem que fazer o certo, né? Uma coisa certa. Bom, eu falei aí dos motivos, né? O motivo do treinamento é apresentar essa visão clara para você. Por exemplo, porque o corretor ele precisa estar bem preparado. Primeiro, o crescimento cultural do cliente impõe isso, tá? O cliente, para comprar um apartamento com você, hoje ele está muito bem preparado. Ele já olhou na internet, já pesquisou muitas e muitas vezes. 70% do conhecimento, quando ele vai no plantão, ele já sabe o que ele quer. Ele quer ver ali um profissional capacitado que pode atender ele. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você quer falar aí com a pessoa que sabe do que está falando. Vai falar de economia, a pessoa sabe o que está falando. Vai falar de qualquer outro assunto relacionado a um bairro, saber onde é que está a melhor escola para o filho dele, saber onde é seguro para ele, saber onde ele pode ir ao mercado, saber onde ele pode ir a um bom restaurante. Isso tudo é o princípio básico que o corretor precisa saber. Né? O corretor deve se manter atualizado, né? Se manter atualizado com relação ao trabalho que evoluiu. Antigamente o nosso trabalho era muito forte em fazer oferta. É importante fazer ofertas. O trabalho de oferta é importante, eu vou falar isso na parte de captação de imóveis. Mas ficou um pouco limitado, né? Dá para fazer o trabalho certo, mas ficou um pouco limitado com essa nova lei de proteção de dados. Então não basta você ficar ligando por ligar para o cliente, porque é capaz de você ser pego aí com uma multa, né? Isso acontece também no caso de panfletagem aqui em São Paulo, que a pessoa tomar uma multa aí 5, 10 mil reais, dependendo da prefeitura, né? O alongamento também da expectativa de vida das pessoas, né? E a taxa de natalidade diminuiu, isso faz com que tenha mais demanda para o mercado. Tudo isso determina aí
determina... Opa, passei rápido aqui. Eu estou um pouco nervoso aqui, mas vamos lá. Outro ponto também é com respeito à família, né? Então, antigamente nós tínhamos aí uma família com 4 membros. Hoje em dia a família diminuiu, né? Não tem essa família grande. Meus, meus, meus pais, meus tios tinham 10 filhos. Hoje em dia diminuiu, né? Hoje em dia você vê família com 4, 3, 2, ou um casal que mora na mesma casa, mas não é... O casal mora na mesma casa, mas não é casado, tem união estável, né? Às vezes só vem em casa para dormir, passa o dia inteiro fora, na faculdade, no trabalho, então você vê que o conceito mudou muito, a gente precisa se atualizar a isso aí, por isso que surgiram também os estúdios, né? Quando eu sou convidado para ir amanhã fazer alguma palestra, o pessoal pergunta qual é o pulo do gato, né? Qual que é o pulo do gato para vender? O pulo do gato nada mais é do que você está bem preparado. Porque eu sempre costumo dizer, vender é dizer certas palavras de certa maneira ao tempo certo, tá? Quando você está bem preparado, o cliente vem até você, ou ele vem até você em forma de problema, e se você não gosta de resolver problema, você vai perder o cliente. E a maioria das vezes ele vem em forma de problema, tá? É um cliente que quer um impossível. Muitas vezes ele vem assim em forma de problema. Mas se você não gosta de resolver, como eu falei, ele vai para outro, né? Então, esse é um dos pontos, tá? O pulo do gato. Resolver o problema do cliente. Nosso papel é resolver o problema. É um casal que se separou. Na pandemia, quantos casais a gente não atendeu que se separaram? E aí precisava de urgente alugar um apartamento de um quarto e aquele negócio de não poder visitar o imóvel, ter que fazer tour virtual. Nossa, quem trabalhou na pandemia, quem é corretor, que foi aí corretor, você que sobreviveu, você é um guerreiro. Porque diz o seguinte, quando a maré tá para peixe, todo mundo é pescador, né? E quando a maré não tá para peixe, aí você vê quem realmente é ou não. Então, nosso papel como corretor é justamente solucionar o problema das pessoas, né? De homens, mulheres, né? Esse é o nosso papel. Bom, a gente vai entrar no assunto aqui, esses pontos aqui que eu vou tratar, porque a venda do imóvel é diferente, como as famílias decidem pela compra do imóvel, o comitê de compras aí, que é a pai, mãe, advogada, etc. A importância aqui desse conteúdo, tá? Estabelecer objetivos de vendas, seja o corretor de imóveis mais produtivo e competitivo. O que acontece nesse ponto aqui, nesse 5, é aquela coisa do corretor ir pro plantão, ficar rolando o mouse para cima e para baixo o dia inteiro, achando que o cliente vai bater na sua porta, achando que o cliente vai te procurar e não vai. Isso aí é uma mera ilusão. Achar que as coisas vão acontecer. Não é assim. Nós temos que fazer acontecer. Temos que acordar cedo, regaçar as mangas, pegar o telefone, ligar para o cliente. Não é você pensar assim, eu tenho que ligar para o cliente. A gente tem que mudar essa mentalidade, eu tenho que ligar. E colocar assim, eu quero ligar para o cliente, eu quero fazer oferta, eu quero ligar para aquele cliente que bateu no plantão, quero ligar para aquele cliente que entrou no lead, né? O cliente entrou no lead ali e precisa ser contatado e você vai ligar para ele, vai oferecer, vai entender o que ele quer. Porque só, imagina, você vender um imóvel de 1 milhão só pelo WhatsApp. Você tem que entender o que o cara quer. Por que ele está comprando aquele imóvel? É muito mais complexo isso do que só mandar um WhatsApp, tá? Os pré-requisitos aí para o sucesso do corretor de imóveis. Eu falei no começo aqui, é só para recordar, corretor de imóveis e cliente, uma questão de poder. Qual é a relação de poder que você tem com o cliente, né? Você como corretor, qual é a relação de poder que você tem? O roteiro para falar do imóvel, o roteiro de estudo, a entrevista, eu coloquei aqui como entrevista, né? Como enxergar como os olhos do cliente, né? O cliente não pode olhar para você como corretor, para mim como corretor, só para uma pessoa que está preocupada em ganhar comissão. Porque se o cara olha para você, se a pessoa olha para você
com esse olhar de que, poxa, esse corretor não quer me ajudar, ele só quer ganhar comissão. Ele não está afim de me ajudar, ele só quer ganhar o dele pronto. Ele não vai confiar em você. Ele tem que... É aquela filosofia que eu chamo de gostar, confiar e sonhar. Ele precisa confiar em você, criar laços com você, né? Precisa confiar. Você não faz negócio com quem você não gosta. Ele precisa confiar, gostar de você. Ele tem que ter uma coisa em comum com você. E, por último, sonhar. Ele tem que sonhar morando. Estou falando aqui no imóvel residencial, tá? Ele tem que sonhar morando naquele imóvel, andando naquela casa, ver os filhos dele correndo ali no parquinho, ver a esposa dele dentro de casa. Enfim, ele tem que sonhar com aquele momento. Essa filosofia, gostar, sonhar, gostar, confiar e sonhar. Tá? Esses 3 pontos aí são fundamentais para todo corretor, certo? São fundamentais. E como você vai elaborar argumentos mais persuasivos? Você não vai chegar... Bom, para você que já é corretor, você sabe do que eu estou falando. A gente não apresenta imóvel, isso aqui é uma sala, aqui está o quarto, aqui está... Não é assim. Não é mecânico dessa forma, né? Não é dessa maneira que a gente trabalha. A gente trabalha de forma profissional. A gente vai vender um imóvel em Alphaville que custa 4 milhões. Você não vai chegar lá de qualquer jeito, né? Estou falando de qualquer jeito mesmo, literalmente, né? Você vai chegar bem apresentado. Você vai... Se você não tem um carro bom, você vai alugar. Vai alugar um carro bom. Por quê? O cliente, ele gosta disso. Ele gosta de se alugar. Ele gosta de estar no mesmo patamar do corretor. Gosta de visitar os mesmos restaurantes. Gosta de viajar, né? Ele quer que você coma... Um cliente, quando eu falo desse nível, ele quer que você saiba o que é uma comida boa, de qualidade. Saiba andar num carro bom, more num lugar bom, né? E se você hoje não está morando num lugar bom, se você hoje não está vivendo onde você gostaria, é questão de tempo, tá? Mas isso faz parte do negócio. Querer se relacionar com alguém do mesmo nível. Eu vou dar só um exemplo aqui, importante que eu aprendi. Falando desse negócio aqui de argumentos mais persuasivos e os pré-requisitos aí para o sucesso do corretor. 4 anos eu queria... eu sonhava em fazer uma arte marcial. E eu optei pelo jiu-jitsu, porque é um esporte muito, 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 muito maravilhoso. Você que não treina, se você fizer uma aula, você que é homem aí, você vai entender do que eu estou falando. Talvez você já treina, você sabe do que eu estou falando se você treina. Então, eu decidi fazer, né? É um esporte que não era barato na época, né? Não é hoje ainda, mas tem lugar que dá para você fazer um valor bem acessível, né? Mas onde eu treino, eu falei assim, olha, eu vou ter que estar num lugar onde só tenha rico, eu vou ter que estar num lugar onde só tenha pessoas de nível, de qualidade, porque ainda que eu pague aí 400, 300 reais uma mensalidade, mas pelo menos isso vai me dar um retorno, né? Já que eu não posso, já que eu não gosto do golfe, eu vou procurar um esporte que me dê pessoas ali ricas. E você tem que estar num lugar, um ambiente assim, um ambiente onde tem pessoas ricas. Não adianta você estar do lado do pobre lascado. Você vai estar do lado de uma pessoa que não tem condição, perdendo seu tempo jogando bola na favela, com um monte de cara que não tem nada para te oferecer. Isso, né, não dá negócio, né? E aí eu optei por fazer a luta, e quantos negócios eu não já consegui lá dentro. Né? Minha esposa falou, nossa, você vai pagar tudo isso de mensalidade na academia? Eu falei, vou pagar isso, não tem problema. Não tem problema, porque o retorno que isso dá para mim é muito maior. Né? E aí eu comecei a praticar. E quantos imóveis eu já não consegui vender para o pessoal? A metade dos meus imóveis nos últimos anos é fruto do pessoal que treina comigo. Porque ajudando, você está ali no ambiente que só tem gente rica, você está envolvido ali, né? Então, sai um pouco do que eu ia falar, mas é mais ou menos isso, tá? Bom, a gente vai falar sobre esses 10 pontos aí, no treinamento. E eu gostaria que você compartilhasse aí o conhecimento com algum colega seu, né? Que você desse um like aí, para ajudar o canal a crescer, né? Porque da forma que a gente dá para você compartilha com o próximo. Isso aí só vai trazer bênção e prosperidade para a sua vida.
Eu acredito que funciona dessa forma. A maneira que você dá generosamente, você também recebe. Se você só dá quando a pessoa estiver precisando, você só vai receber também quando você estiver precisando, né? Então, nos próximos aulas, essa aqui só é uma introdução, mas no próximo momento a gente vai falar aí sobre esses pontos que eu acabei de dizer, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço.